que é a 3R, é uma empresa que tem um potencial de crescimento muito grande. Eu adoro PetroRio, né? E o Vitor adora a 3R. Como é que vocês veem esse lado, assim? O que é? As duas são muito boas, vocês brigam no off ali. Vocês acham que o índice Small Caps pode ter uma performance melhor do que o Bovespa esse ano? Acho que sim. Eu também. Tá caminhando para isso. Eu acho que a longo prazo o Ibovespa não ganha do CDI. O CDI ficando... não vai ficar 14, 13,75, vai ficar, sei lá, 10, 11, alguma coisa por aí. Então, a longo prazo o Ibovespa tem dificuldade de bater o CDI nesse nível, mas eu acho que o Small Caps consegue sim. Esse ano... Deixa eu fazer uma aposta aqui e vamos voltar no final do ano. Já tá melhor, né? Eu acho o Small Cap. Acho que tá um pouquinho melhor. Tá um pouco melhor. Como é que tava, Vitor? 4% do Small e 0,5% negativo do Ibovespa. Tá pau a pau. 4 positivo. Caiu muito, estava 20% ou 30% abaixo desde que o juro começou a subir lá no meio de 21. Sim. Considerando que consumo na bolsa subiu 20, né? Desde o low. Então. 21, acho. E o índice Small Caps é consumo na veia, né? Então... tende a continuar esse movimento até o final do ano. Acredito que não vai ser nada parecido com o que a gente viu em 2019, né? Que a gente teve 60% de alta, mas acredito num movimento mais positivo, sim. É importante dizer que você tem, né, os ciclos. A gente tá... um dos melhores anos de performance dos Small Caps foi o finalzinho do ciclo, lá, né, onde todo mundo achava que, agora o Brasil ia virar a Suíça. Inclusive já tem uma pessoa falando que o Brasil vai virar a Suíça. Só que é a Suíça da América do Sul. Eu não sei bem o que ele quis dizer. O estrategista lá da Goldman Sachs. Aquele cara. Mas o ponto... Esse cara cheirou meia, né? O ponto aqui é que a gente fez um pouco aqui essa live para explicar um pouco sobre do conceito, né, de por que a gente pode agora finalmente estar próximo de ser um bom momento para começar a adquirir mais ações de crescimento, mais ações de small caps. Assim, investir em bolsa é para sempre, mas você tem que ser seletivo, né? Em momentos diferentes você tem que pesar, ter mais ou menos coisas na sua carteira de acordo com o cenário, com a capacidade daquelas empresas. O que penalizou muito a bolsa nos últimos tempos foi fluxo também. A gente tem um problema no Brasil que é diferente do resto do mundo. Quando as pessoas vão tomar a decisão de investir na bolsa no mundo todo, a comparação deles com o juro é muito mais fácil quando a gente tem uma comparação com uma Selic no Brasil que historicamente já é muito alta. Então você tem que ser ainda mais seletivo, né, porque você tem um custo de oportunidade muito alto. Uhum. E não só isso, o juro alto também afeta, né, empresas que são de grande crescimento, que às vezes tem uma alavancagem maior. Então tem que tomar muito cuidado. Mas a gente está finalmente vendo aí uma inversão nesse cenário, pelo menos o pior já passou. Então isso pode ser um bom momento para, né, colecionar boas empresas e obter os seus lucros lá na frente, né, os louros, né, se aproveitar desses louros lá na frente. É isso, Bruce? Com certeza. As pessoas querem ser ricas que nem o Jeff Bezos, mas ninguém olha para trás e vê o que o Jeff Bezos passou, né? Tipo, para começar, ele largou um trampo que era maravilhoso em Manhattan, num dos melhores fundos do mundo, saiu e foi morar em Seattle, né? Numa sobreloja onde a mesa dele era uma porta. Então, assim, voltou para trás e aí todos os sobes e desces que a Amazon teve tanto na bolsa quanto no negócio, né? Muita gente achava que o Walmart ia amassar a Amazon de qualquer jeito lá no começo. Então as pessoas não veem isso, né? E na bolsa é a mesma coisa. Cara, a bolsa não vai subir em linha reta. Se a bolsa subisse em linha reta, não ia ter oportunidade pra gente fazer o que a gente faz, né? Pra ganhar dinheiro em cima de quem faz coisa errada, né? De quem faz burrice na bolsa, como diz o Warren Buffett. Então, assim, a bolsa chacoalhar é ótimo. Tipo assim, todos os incautos que entrou na bolsa sem saber o que tava fazendo, já saiu. Porque o cara foi pro CDI, foi pra LCA de bancão, liquidez diária, pagando 140.000% do CDI, né? Que todo mundo foi. Até uma AI me mandou mensagem hoje. Temos ótimas oportunidades de conservadoras para a sua carteira. Fala, cara, você não sabe quem que você está falando. Para quem não sabe, eu tenho, tipo, tudo na bolsa e é isso aí, longo prazo. Mas é isso, tipo, as pessoas acham que a bolsa vou comprar e vai subir. Não é bem assim que acontece, né? Então, você precisa olhar o resultado, você precisa ter confiança no que você está fazendo. Você precisa ter confiança na empresa, você precisa pensar a longo prazo. Tem um psicológico bom. Psicológico em linha, né? 99% de investir na bolsa é o psicológico. Exato.
Exatamente. Não é técnico. Fazer a análise que a gente é bem burrão, na verdade. A gente não é super inteligente. Então, se fazer a análise que a gente faz é fácil. O problema é continuar comprado quando você tem 2 anos da bolsa caindo, né? A bolsa caiu de junho de 21 até março de 23. A gente tá falando de oportunidade, né? Muita coisa já recuperou das small caps. A gente viu small caps, né, sendo dizimadas, caindo 80%, 90% aí em janelas mais longas. Algumas delas recuperaram muito rápido. Até movida, né, do low até agora, subiu quase 100%, né? Quase 100%. Quase 100%. Tava 6 e foi para 12, né? Muito rápido. Eu queria saber, assim, da tua carteira lá, o que você hoje vê dentre as small caps, uma coisa que você gosta e que você acha que ainda não se recuperou aí com as small caps que acabaram voltando aí um pouco, né? Boa. PetroRio! Não tenho PetroRio na carteira. Mas tem uma outra petroleira, né, que tá na nossa carteira, que é a 3R. É uma empresa que tem um potencial de crescimento muito grande, né? Ela tem ali, vai concluir agora a incorporação do principal polo dela, que foi adquirido da Petrobras depois do seu IPO. Só para o pessoal saber, a 3R ela entrou na Bolsa de Valores no final de 2020. Desde então ela já comprou 7 campos da Petrobras e o principal ativo é o Polo Potiguar, que estava ali nessa discussão, né? Entrou o novo governo, eles quiseram barrar essa incorporação, né? E querendo ou não, representa 40% de toda a produção projetada até 2027 da empresa, mas agora finalmente a gente tem a conclusão cada vez mais próxima e isso vai, querendo ou não, adicionar um gatilho muito importante não só para os resultados, mas também para as ações da empresa, né? E é uma companhia que está negociando ali a cerca de 10 vezes EBITDA, que é muito próximo da média histórica da nossa bolsa, então o mercado definitivamente não está precificando corretamente esse ativo, né? Sendo que a produção dela vai multiplicar por 5 vezes, né? Então realmente os resultados vão subir, vão crescer bastante, não só em 2023, mas até 2027 a visibilidade é muito forte e a gente vê aí da minha carteira pelo menos, é a empresa de maior potencial. Fora a 3R, tem uma empresa que é talvez uma nano cap, não é nem uma small cap, ela tem 300 milhões de valor de mercado, que é a Priner, uma empresa que também entrou na Bolsa de Valores em 2020, mas foi bem um pouquinho antes ali da pandemia estourar, então foi no melhor momento possível ali para entrar, né? Quando estava tudo em alta, enfim, eles conseguiram captar bem e é uma empresa que atua dentro de um setor que é de engenharia industrial, né? Eles fazem manutenção para grandes empresas como PetroRio, como Petrobras, Vale, são vários setores, mineração, petroleiras, papel e celulose, enfim, e eles têm um leque de serviços ali de manutenção, de recuperação estrutural, pintura industrial, enfim, muito grande, e eles conseguem amarrar contratos longos com essas empresas e tá cada vez mais, ela está conseguindo cada vez mais aumentar não somente esse leque de serviços, mas também o leque de empresas ali, de setores que ela atende, né? Então, uma empresa que vem dobrando de tamanho aí nos últimos anos, ela multiplicou por 7 vezes no período de 3 anos e tem muito potencial pela frente, né? Uma empresa que fechou 2022 com uma receita de 700 milhões, deve fechar com uma receita de 1 bilhão agora em 2023 e até 2026 a tendência é que atinja 2 bilhões. Então ela tem um potencial aí de crescer cerca de 3 vezes, né, em relação a 2022 e negocia 3 vezes EBITDA. Então realmente uma empresa que está totalmente largada, deixada de lado aí pelo mercado. E uma empresa que tem um tamanho como esse, né, de 300 milhões de reais, geralmente ela está muito fora do radar dos investidores, cobre, né? Fundos, instituições. Não, se juntar nós 4 aqui, a gente racha em 4, faz um cheque e compra a Priner inteira. Vira controlador. Pô, então, não tem assim, nem condição, os caras têm fundo de 500 milhões, bilhão, sei lá. Então fica quase que impossível, né, para um institucional ou, né, um gestor de uma casa aí com vários fundos comprar esse tipo de empresa. Sim. O que tem uma questão aí talvez um pouco mais oportunística para a pessoa física que acompanha, entende o que aquela empresa faz e pode, né, ali comprando talvez algumas dezenas ou centenas de milhares de reais, ganhar dinheiro com esse negócio ao longo do tempo, né, uma coisa que talvez um investidor maior não consiga. Ele consegue comprar e vender com muita facilidade, dada a liquidez, mas tem um risco muito grande, né? O problema, né, das small caps, né, ou nano caps, até como micro caps que a gente fala, é que uma empresa menor, ela tem, obviamente, muito mais risco do que uma empresa já grande e estabelecida, então tem que tomar cuidado, tem que fazer isso com muita disciplina e principalmente acompanhando um profissional, né? Mas um negócio que é interessante, que eu escuto muito, é tipo assim, o Warren Buffett tem, sei lá, 25%, 30% do portfólio dele em Apple. Vamos comprar Apple.
Cara, o Warren Buffett investe 500 bilhões de dólares. Eu não tenho nem perto disso, né? Eu tava brincando, eu não tenho nem dinheiro para comprar a Priner, né? 300 milhões de reais. Que assim, não dá nem 100 milhões de dólares, né? Dá nada, dá nem 50 milhões de dólares, 60, né? Um pouco mais. Então, assim, as pessoas querem investir como os grandes, mas assim, os grandes têm muitas amarras que a gente não tem, né? Então, ser pobre é maravilhoso. Exato. Brincadeira. Querendo ou não, esse é um benefício da pessoa física, né? A gente conversa muito sobre isso, né? Sim. Sobre o benefício de a gente ter uma carteira teórica que é recomendada pelos analistas, é que a gente pode fazer esse tipo de recomendação, né? A pessoa física consegue participar dessas compras, né? Então, esse problema de liquidez que as small caps possuem, para a pessoa física não interfere tanto, né? Sim. Até perguntar para vocês, porque o Bruce é um cara aqui, né? Assim, PetroRio no coração para sempre, muito amor. Para sempre não. Se multiplicasse por 5 hoje... virar uma Petrobras, né? Aí tem um passinho aí. Ela é tipo 5% da Petrobras. O Bruce adora PetroRio, né? E o Vitor adora 3R. Como é que vocês veem esse lado, assim? Que é? As duas são muito boas, vocês brigam no off ali. Não, PetroRio é melhor, né? E você quer perguntar, PetroRio é melhor, Vitor, do que 3R? Em termos de execução, com certeza, né? A gente tem a PetroRio com um histórico muito maior do que a 3R, né? Que nem eu falei. É uma empresa que ela operava só 2 campos até entrar na Bolsa de Valores em 2020, né? Ela tinha uma produção muito baixa, de acho que 5 mil barris diários, e agora ela já tem uma produção de 25 mil barris diários, vai atingir 100 mil até 2027, então realmente uma produção que vem multiplicando aí por várias vezes nesses últimos anos, né? Então o histórico não é tão elevado que nem a gente tem a PetroRio, né? Já faz anos aí que a PetroRio deixou de ser ali HRT, né? Que, enfim, teve todo aquele turnaround ali até se transformar na PetroRio, e a gente tem também outras petroleiras, né? Como a PetroRecôncavo, que, a gente tem mais de 20 anos de histórico, né? Então, mesmo que não tenha uma visibilidade tão grande de crescimento, tem um histórico de execução maior e, querendo ou não, isso vai diluindo o risco do investimento, né? Mas em termos de potencial de crescimento, aí não tem comparação. Aí a 3R é maior do que PetroRio e PetroRecôncavo. São coisas diferentes, né? Você não consegue também simplificar tanto, mas basicamente a PetroRio é maior, pode ou não ter uma oportunidade grande de crescimento, a 3R hoje tem uma oportunidade bem maior de crescimento. Né? O que está contratado, né? O crescimento contratado é maior hoje. Já está comprado, né? Que elas fazem aquisições de campos menores para crescer, né? Então a 3R tem mais do Potiguar, que deve ser anunciado qualquer momento, né? Tem uma pergunta do Felipe nesse sentido, né? Se vocês não têm medo de o preço da commodity cair, acho que imagino que petróleo, né? Principalmente num cenário que você tem de Estados Unidos pior, infelizmente China não crescendo tanto, se não tem medo de o petróleo cair, isso impactar as petroleiras que vocês têm na carteira? Ótima pergunta aí, encaixa bem com essa resposta de Irani e Klabin, né? Porque assim, a gente compra petroleiras não porque a gente acha que o petróleo vai subir. Por mim, eu prefiro que o petróleo fique parado pro resto da vida, para sempre. Porque tira um fator de risco da PetroRio, por exemplo. O petróleo fica sempre parado, eles conseguem produzir o petróleo num preço, vendem a outro preço, tem o lucro ali, beleza, tá ótimo. A gente compra petroleiras porque a produção das petroleiras vai subir. Então, assim, o que eu falei a receita das petroleiras é o preço do petróleo vezes a produção de petróleo. A produção de petróleo sobe muito forte. Sobe muito mais do que a variação do preço do petróleo. Tipo, a produção de PetroRio esse ano está subindo 90%. Então, assim, o petróleo vai cair 90%? Cara, pode até cair, mas é improvável. Cai por pouco tempo, né? A pandemia caiu. Sim. Quanto de 3R está subindo esse ano? Mas por aí também, né? O que? A produção? A produção só esse ano vai subir acho que 200%. Então, entendeu? Então o petróleo vai cair 200%, nem dá, né? Não vai cair 200%. Mas a ideia é essa, a ideia é que a gente compra empresas que produzem commodities, não porque a gente aposta no preço da commodity, porque a gente não sabe se a commodity vai subir ou vai cair, não interessa. O que interessa são as empresas. A empresa produz muito mais daquela commodity, então você tem uma proteção natural contra a variação do preço da commodity. Lógico, no curto prazo as ações ficam lá seguindo o petróleo, mas assim, porque o mercado é burrão. E é por isso que o Warren Buffett é tão rico, né? Até falou esse ano na reunião dele que ele ganha dinheiro porque as pessoas fazem coisas estúpidas. Então, a preço de ações, o 3R e PetroRio, seguir o preço do petróleo é uma coisa estúpida que a gente se aproveita.